Pronto, gravação iniciada, pessoal. Boa noite, galera de Física Mecânica. Hoje nós teremos uma revisão na parte vetorial, tá certo? Não vou entrar muito em detalhamento na parte de vetor que vocês analisem em álgebra linear, certo? Mas a gente vai dar uma introduçãozinha sobre vetores. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar que na nossa primeira aula, nós diferenciamos o item grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E nós vimos que temos as grandezas adimensionais, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, a nossa parte vetor, a gente vai entrar nesta área aqui das nossas grandezas vetoriais. A gente viu que uma grandeza vetorial, para ser perfeitamente compreendida, ela necessita de um módulo, de uma direção e de um sentido. Certo? Nós falamos aula passada, na primeira aula, na verdade, disso aí. Tá certo? Então, grandezas adimensionais são aquelas que precisam apenas do valor numérico e a unidade. A escalar depende... Não, desculpa, a dimensional só a unidade, não precisa nem de unidade de medida. Escalar o valor numérico e a unidade. E vetorial, ela precisa do valor numérico, precisa de uma direção e precisa de um sentido. Tá? Então, dentro de grandezas vetoriais, nós precisamos entender o que é o vetor. Para ninguém sair dizendo que um vetor é aquela flechinha, professor, que fica em cima da letrinha. Tem uma letra V, uma letra A, em cima da letra A tem uma setinha em cima. Isso é um vetor. Então, na verdade, vetor nada mais é do que um segmento de reta. Segmento de reta. Lembra que eu tenho, né? Reta, semirreta e segmento de reta. Então, é uma representação geométrica de uma grandeza física vetorial. Ó. Grandeza física vetorial, eu preciso ter o quê? Módulo, direção e sentido. Que para ficar bem caracterizada, é precisa da definição do módulo, ou seja, o número, o tamanho, a direção e o sentido. Então, aqui eu tenho o seguinte. Então, a nossa intensidade, o nosso módulo, é nada mais do que, lembra que é a representação gráfica. Ou seja, se você chegar aqui com a régua e medir o tamanho desse segmento, que começa em A e termina em B, eu tenho o módulo. Eu tenho o tamanho do vetor, tá? Então, por isso que você vai aprender o método gráfico e o método analítico. No processo gráfico, a gente precisaria utilizar instrumentos de medida. Uma régua, um transferidor, um compasso, um esquadro. Tá? Então, por isso que geralmente a gente termina usando o processo analítico. A segunda informação é a direção. A direção é dada por esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa. Ou seja, este vetor forma um ângulo alfa com a horizontal. Então, estou dizendo qual é a direção desse vetor em relação ao nosso referencial, o eixo horizontal. Então, por exemplo, imagine que você tem uma questão que você vai chutar uma bola, vai aplicar uma certa força à bola, e esse vetor força, vetor força, vai formar um ângulo de 30 graus com horizontal.
Então, já indiquei o valor numérico da força, que é a nossa intensidade no nosso módulo. Já indiquei qual é a minha direção, que é dada por quem? Pelo ângulo formado entre o vetor ou o ângulo formado pela reta suporte, certo? Pela reta suporte do vetor V com A horizontal ou com A vertical. E a terceira característica de um vetor é o sentido, que é dado pelo sentido, a orientação da seta. Então, na verdade, um vetor é um segmento de reta orientado. Um segmento de reta orientado. Certo? Então, se você for, ou se alguém pergunta a você qual é a definição de vetor, vetor é um segmento de reta orientado que é usado para representar graficamente as grandezas vetoriais, vulgarmente conhecido como aquela setinha ou a flecha, ou como alguns alunos falam, a frecha, para ser pior ainda. Tá? Então, a gente tem exatamente essa definição do que é vetor. Beleza? Então, vetor é representação gráfica das grandezas vetoriais que, para serem perfeitamente compreendidas, eu necessito de um módulo, ou seja, o tamanho do vetor, da direção, que é o ângulo entre a reta suporte do vetor e o eixo horizontal ou vertical, vai depender do seu referencial, e sentido, que é dado pela orientação da seta, certo? E aí a gente vai aprender aqui, né? Na verdade, quando se fala em vetor, é um assunto de matemática, lá vocês aprendem vetor soma. Só que fisicamente falando, para a gente já aproveitar a deixa, quando se falar em vetor soma, é vetor resultante. É a mesma coisa de vetor soma. Então, tudo aquilo que você aprender em matemática vai continuar valendo para a física. Apenas que você não vai chamar mais de vetor soma, vai chamar de vetor resultante. Por exemplo, você vai calcular a força resultante, vai calcular a velocidade resultante, vai calcular a aceleração resultante e por aí vai. Então, veja que a gente já vai incorporar nas grandezas vetoriais a ideia da grandeza resultante. Tá? Então, o que seria o meu vetor resultante? O vetor resultante é aquele vetor que, ao substituir os outros vetores existentes, vão produzir o mesmo efeito. Por exemplo, se substituirmos esses vetores por um único vetor capaz de provocar o mesmo efeito que todos os outros vetores juntos, então esse novo vetor será chamado de vetor resultante. Ou seja, esse vetor aqui, ó, que está desenhado em vermelho, ele vai provocar, ele vai produzir o mesmo efeito do que este vetor aqui inclinado e esse vetor aqui inclinado. Então, o que a gente vai aprender a partir de agora é saber como é que eu faço para calcular o vetor resultante. Tá certo? Ou seja, eu vou trocar dois vetores por apenas um único vetor que vai produzir o mesmo efeito. Vamos lá. Operações com vetores. Então, inicialmente, eu tenho a adição, ou que também é conhecido como vetor soma. Vetor soma. Que eu já sei que o nosso vetor soma ele vai assumir o papel de vetor resultante. Então, esse aqui é o mais forte se cair em prova, por quê? Porque você vai calcular
velocidade resultante, força resultante, aceleração resultante, e aí vai precisar calcular o vetor resultante. Como é que calcula o vetor resultante? Usando a adição de vetores. Temos também o vetor, a subtração de vetores, que também é chamado de vetor diferença. Vetor diferença, que é basicamente o vetor variação. O vetor variação, ou seja, deslocamento, certo? O vetor que está medindo a variação, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Então, é um vetor diferença. A gente calcula o vetor variação através da subtração. Temos o produto de um número real para um vetor, certo? Temos a decomposição de vetores. E aqui, que eu não coloquei nessa aula aqui, também teremos o nosso produto vetorial. Produto vetorial. Tá certo? O nosso produto vetorial, que a gente não vai ver hoje, tá? A gente só vai fazer essa revisão para a gente poder entrar, né? Aqui, no produto vetorial, aqui você aprende I, J, K, que são os versores. Então, você tem esse sentido aqui, ó. I vezes J é K. J vezes K é I, tá? Então, é isso, mais ou menos isso aqui que a gente vai precisar utilizar para a parte de produto vetorial. Mas hoje a gente vai ver produto de um vetor por um número real. Aqui é vetor vezes vetor. Tá certo? Eu vou falar os inversores, mas não vou entrar aqui para não dar tilt na cabeça de vocês logo hoje. Tá? Porque a gente já vai ver uma operação, 2 operações, 3 operações, 4 operações. Tá? Se eu acrescentar mais essa, aí não vai dar bom o final da aula. Tá? Então, o primeiro processo, que é chamado de a primeira operação, a nossa adição de vetores, a gente tem que colocar na cabeça logo que eu vou usar essa operação para quê? Para calcular o vetor resultante. Vetor soma é vetor resultante. E aí eu tenho 2 processos, eu tenho 2 métodos. O primeiro método, que é chamado de método gráfico, também é chamado método polígono. Então, imagine que você tenha 2 vetores. Eu, na verdade, tenho 3 vetores. Eu tenho um vetor A, desenhado de azul. Eu tenho um vetor B, desenhado de verde. E tenho um vetor C, desenhado de vermelho. Eu quero calcular quanto é o meu vetor soma entre o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Olha a representação de vetor com essa setinha em cima, indica vetores. Tá certo? Quando ele for trabalhar em versor, aí vai usar um chapeuzinho circunflexo. I, J e K. Na verdade, para já antecipar alguma coisa, isso aqui nada mais é do que os eixos ortogonais. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Aqui seria o meu I, aqui seria meu J e aqui seria o meu K. Só isso. O que a gente precisa saber é que os vetores é apenas as direções ortogonais no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Beleza? Mas mais na frente a gente fala isso. Vou apagar por enquanto. Então, qual é o processo do método gráfico, também chamado método polígono? Então, o que é que eu faço? Inicialmente, eu vou escolher o primeiro vetor A e vou desenhar o vetor A mantendo as mesmas características apresentadas. Ou seja, eu vou transferir, por isso que é importante ter o quê? Régua, transferidor, compasso nem tanto, mas esquadro,
um papel milimetrado, né? Para quê? Para que você consiga desenhar a parte, esse vetor, com a mesma característica, do mesmo tamanho, com a mesma inclinação e com o mesmo sentido. Então, você vai chegar aqui e vai desenhar o vetor A. A partir da extremidade A, você vai desenhar o próximo vetor, que no nosso caso é o vetor B. Você vai pegar esse vetor B aqui, ó, e vai desenhar a partir da extremidade de A. Você vai desenhar o vetor B após a extremidade de A. E aí você chega lá e desenha A. B, no caso. E, dando sequência, o vetor C, você vai desenhar o vetor C após o vetor B. Professor? Pois não, Matheus? Só podia explicar novamente essa parte do B aí, que eu não entendi muito bem Beleza. nessa B e A, por favor. Beleza. Ó, primeira coisa, tá aqui tá, essa aula tá boa porque ela tá o roteiro bonitinho, tá? Aí depois vocês assistem lá de novo, vê? A primeira etapa é desenhar o primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? É o vetor A. Você vai desenhar o vetor A com as mesmas características apresentadas anteriormente, ou seja, vai desenhar com o mesmo comprimento, com o mesmo ângulo com a horizontal e com o mesmo sentido. Então, eu peguei o vetor A e transferi para um papel. Na extremidade A, eu vou desenhar quem? Eu vou desenhar o vetor B. Só liberar aqui a entrada para Edson. Eu vou desenhar o vetor B. Viu, Matheus? Eu vou desenhar B igualzinho. Ó. O B não está horizontal, apontando para a direita. Vou desenhar ele apontando para a direita. Exatamente igual. Beleza? Beleza. Aí vamos fazer para C para ver se entendeu. Vou pegar o vetor C e vou desenhar o vetor C na extremidade de quem? De Do de B. B. Mesmo sentido também. No mesmo sentido de C, ou seja, para cima. Entendi. Agora, o que acontece? Então, o que seria o meu vetor soma? É exatamente o vetor que fecha o polígono. Ou seja, Seria um vetor D? Não. no nosso caso, eu estou chamando de vetor soma, eu vou chamar de vetor S. Olha o vetor S aqui, ó. Sim. Então, o vetor S vai ser aquele que vai ligar, ó. O vetor S é determinado pela origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor. Ou seja, é só fechar o polígono. Por isso que esse método é chamado método polígono. Porque o vetor soma é aquele segmento de reta que fecha o polígono após ligar todos os vetores anteriormente. Tá certo? Agora, um exemplo. Se por acaso, na hora que você fizer a conexão entre um e o outro, por exemplo, se ficar assim, ó, vetor A, depois vetor B, depois vetor C, depois vetor D, e aí, por acaso, no final, ó, vetor E, tenho que ligar, porque eu tenho que ligar a origem do primeiro, eu tenho que ligar, vou até apagar isso aqui, ó. Espera aí. O meu vetor soma, ele vai ligar a origem de A com a extremidade de C. Certo? Então, meu vetor soma é o segmento que une a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. Se por acaso a extremidade do último coincidir com a origem do primeiro, não tem o que ser ligado. Se não tem o que ser ligado, é porque minha soma é igual a zero. Isto aqui é muito usado lá na estática, quando você vai estudar equilíbrio do ponto material, ou seja, você tem aquela famosa questão que a gente vai até responder aqui. Você tem aqui, ó, uma parede.
Tá vendo? Tá vendo que aqui tem um ponto? Por isso que a gente chama estática do ponto material. Nesse ponto aqui, ó, eu vou ter ação... que apagou? Poxa. Ó, esse ponto aqui, ó, eu tenho para cá F1, para cá eu tenho F2 e para cá eu tenho F3. Então, eu sei que se esse sistema estiver em equilíbrio, eu já falei lá no passado, é porque a minha força resultante vai ser igual a zero. Tá? Então, vai usar exatamente esse processo aqui. Ó. Vou desenhar aqui ó, o vetor F2. Para cá, vou desenhar o vetor F3. E para baixo, vou desenhar F1. Olha o que aconteceu. Fechou o polígono. Se fechou o polígono, é porque o meu vetor resultante, que é o nosso vetor soma, é igual a zero. Veja que eu já estou dizendo aonde vai aplicar isso. Professor, Oi. nesse caso aí, o senhor fez a representação igual a que a gente tinha feito agora há pouco. Mesmo sentido, mesma coisa. Isso, mesma coisa. Ó, F1 está para baixo, F2 está para a direita para cima e F3 está para da direita para a esquerda. Então, fechou o polígono. Toda vez que fechar o polígono, o meu vetor soma vai ser igual a zero. Entendeu? Professor, você está dizendo que se fechar meu polígono, meu vetor... Resultante é zero. É zero. Por quê? Porque o vetor resultante é você ligar a origem do primeiro com a extremidade do último. Se não tem o que ligar, não tem o que medir. Lembra que é um processo gráfico. Se não tem o que medir, a distância, o comprimento é zero. Entendi. Então, sempre que fechar o polígono e eu não conseguir fazer a ligação da extremidade do A com o C, então a resultante é zero. Isso, exatamente. Tá? A ideia é essa. A única vantagem para a regra do polígono é quando acontece isso. Tá? Por quê? Qual é a vantagem do método gráfico? Tá? A vantagem é que você pode fazer o método gráfico para quantos vetores existirem. É só fazer o quê? Desenha o primeiro e depois vai desenhando um após o outro, o outro, o outro, o outro. E o que faz no final? Liga a origem do primeiro com a extremidade do último. Se não tiver o que ligar, é porque o vetor soma é igual a zero. Tá certo? Então, a vantagem do método gráfico é que ele pode ser aplicado para inúmeros vetores. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que não tem fórmula. Não tem fórmula. Ou seja, você vai ter que responder usando a geometria. Um triângulo, seno, cosseno, Pitágoras. Ou seja, você vai ter que resolver de alguma forma dentro da geometria, beleza? Beleza? O segundo método, que é o método analítico, o termo analítico quer dizer existe uma fórmula. Tá certo? Então, a boa notícia agora é que existe uma fórmula. Não tem que se preocupar com a geometria. A gente vai analisar caso a caso. Então, vamos lá o seguinte. Agora, vamos usar o método analítico, ou conhecido como método paralelogramo. Então, você tem dois vetores A e B, e aí você quer calcular o vetor soma A mais B.
A gente já sabe, se eu for usar o método polígono, eu desenho o primeiro vetor e na extremidade do primeiro, eu desenho o próximo. E faço a conexão da origem do primeiro com a extremidade do último. Já no método paralelograma, eu vou partir os dois vetores do mesmo ponto. Então, traçamos os vetores com as origens coincidindo no mesmo ponto. Então, vou desenhar o vetor A e o vetor B com a mesma origem. Eu estou começando aqui, ó, no mesmo ponto. E esse ângulo, logicamente, vai ser igual a θ. Então, o que eu faço agora? Eu vou passar uma paralela na extremidade A, paralela ao vetor B. E vou passar uma paralela na extremidade B, paralela ao vetor A. Veja que aconteceu a interseção aqui, ó. Quando eu encontrar a interseção, eu vou conectar e fechar o meu vetor. Este aqui vai ser o meu vetor soma. O meu vetor soma. Qual é a vantagem do método analítico? Que tem uma fórmula que daqui a pouco a gente vai ver. E qual é a desvantagem logo de cara? Ela só funciona para apenas 2 vetores. Ah, professor, então se tiver vários vetores, não pode usar? Pode, mas tem que fazer de 2 em 2. 2 tira a resultante. Então, a resultante desses 2 faz com o outro. A resultante desses 2 faz com o terceiro. E você chega até a sua resposta final. Então, quando você tem vários vetores, o método gráfico ele é mais simpático que o método paralelograma, porque você tem que fazer ele várias vezes. Tá certo? Então, como é que eu faço para calcular esse vetor soma? O vetor soma é dado pela seguinte expressão. S, o módulo de S vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB menos o cosseno de θ. Pessoal, que danado de fórmula é essa? Essa é a conhecida lei do cosseno. Certo? Então, a determinação da direção do vetor pode ser feita mediante o cálculo do ângulo θ. Se você tiver vários vetores atuando e precisar determinar o vetor, o resultante deverá utilizar esse método por partes, ou seja, determinando a resultante de 2 em 2. Porque eu falei que a grande desvantagem do método analítico é que você só pode fazer de 2 em 2. Então, se você tiver 8 vetores, tem que fazer 2, a resultante faz com o terceiro, a resultante faz com o quarto, a resultante faz com o quinto, a resultante faz com o sexto, a resultante faz com o sétimo, a resultante faz com o oitavo. Então, veja quantas vezes você vai ter que resolver para chegar na resposta. Esta é a desvantagem do método analítico. Tá? Então, basicamente é essa. Então, quando você tem 2 vetores, método analítico, beleza. Mais de 2, aí provavelmente tem que se analisar se é melhor usar o método gráfico ou o método analítico. Mas a nossa lei dos cossenos é que indica exatamente esse modo. Vamos fazer alguns casos particulares. Por exemplo, quando os vetores A e B têm o mesmo sentido. Mesmo sentido. Mesmo sentido, tá? Matematicamente falando, quer dizer que é mesmo sinal. Mesmo sinal. Ou, graficamente falando, θ igual a 0. Eles estão apontando no mesmo sentido. Então, o ângulo entre eles é igual a 0. Aí vamos aplicar a lei dos cossenos?
S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Só que θ, eu sei que é zero. Θ é igual a zero. 0 grau. Quanto vale o cosseno de zero? Ó, a gente tem que lembrar que o cosseno de zero vale zero. Então, se o cosseno de zero vale zero, essa parcela aqui some, ó. Perdão, o cosseno de zero é 1, né? Corrigir aqui. Cosseno de zero é 1. C de zero é que é zero. Cosseno de zero é 1. Então, ficaria S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB. Porque o cosseno vale 1. Aí, se você lembrar da matemática, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo é um produto notável. Aí vou anotar aqui para vocês lembrarem. Ó. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes AB mais B elevado ao quadrado. Produto notável, lá da 7ª série. Então, S ao quadrado igual a A ao quadrado, desculpa. A mais B elevado ao quadrado. Posso eliminar. S vai ser igual a quem? A A mais B. Então, gente, é o único caso que a soma algébrica é igual à soma vetorial. Tá? Porque sempre a soma vetorial ela vai ser menor do que a soma algébrica. Tá? Então, por isso, nesse caso, eu tenho o meu valor máximo. Ou seja, a minha resultante máxima. Então, por exemplo, se você tem duas forças que você vai aplicar no corpo, uma de 100 e uma de 200, a força resultante máxima que você vai obter é se você colocar as duas no mesmo sentido, porque vai ser 100 mais 200, vai ser igual a 300 newtons. Vai ser a única posição que você vai obter esse valor. Qualquer outra posição, esse valor vai ser menor do que 300, tá certo? Então, daqui eu tiro que meu vetor é igual à soma dos módulos. Né? O módulo vetor soma, ou resultante, é igual o módulo de A mais o módulo de B. Quando θ é igual a zero. Você pode fazer assim no seu resuminho. Ó. Se θ igual a zero, vetor soma igual a A mais B. Bota assim, ó. O módulo, né? O módulo é apenas o valor, né? Sem contabilizar o sinal. No segundo caso, eu tenho sentidos contrários ou sinais opostos, matematicamente falando. Ou, graficamente falando, eu tenho θ igual a 180. E aí, se você for calcular a mesma expressão, S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes o cosseno de θ. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, ficaria S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes menos 1. Então, S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Aí lembra também, ó, que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos produto notável menos 2AB
menos B elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a S ao quadrado igual a A menos B ao quadrado. Pelo mesmo motivo, o S sai, S igual a A menos B. Nesse caso aqui, é a situação onde a resultante ela é mínima. É a pior situação. Por quê? Porque as duas estão em sentidos opostos. Uma puxa para a direita e a outra puxa para a esquerda. É onde o valor vai ser menor possível. Então, se você pega uma questão qualquer que tenha duas forças, se você somar as duas, você sabe quem é a força máxima. Não pode ter nenhum valor acima que isso. Se você pegar a diferença dos dois, você vai ter o valor mínimo. Ou seja, não pode ter nenhum valor menor que isso. A minha resposta está entre esses dois valores. O valor mínimo e o valor máximo. Certo? Então, o nosso caso aqui, ó. Eu tenho que o meu vetor resultante, o meu vetor soma, é igual a A menos B. O módulo, tá certo? Vai ser o vetor de A menos o vetor de B. O terceiro caso, aí vocês vão ficar surpresos, porque essa fórmula você já conhece há mais tempo. Tem gente que não lembra da lei dos cossênios, mas essa fórmula todo mundo lembra. Por quê? Ó? Quando θ é igual a 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então fica, esse é aqui 90 graus. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno de 90. Veja que a lei é a mesma. Só que agora, como o cosseno de 90 é zero, essa parcela toda aqui desaparece. Olha quem restou. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Poxa, que fórmula é essa? Que fórmula é essa? Pitágoras. Pitágoras. Né? Então, se você for notar, o cara que sabe lei dos cossenos, ele sabe Pitágoras. Mas, logicamente, como Pitágoras cai muito mais na vida de vocês, vocês decoraram o teorema de Pitágoras e esqueceram a lei dos cossenos, natural. O que a gente não usa, esquece. Tá? Mas o teorema de Pitágoras é uma aplicação da lei dos cossenos. Tá? Somente isso aí. Fica registrado. E se for qualquer ângulo, qualquer outro ângulo, você aplica a equação completa. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Acabou-se. Ok? Tranquilo? Deixa eu fazer um exercício aqui sobre isso aqui. Não terminei ainda não. Vamos lá. Bom, terminei sim. Vamos lá. Peraí, calma. Deixa eu abrir um exercício aqui para a gente tirar essa dor primeiro. Aqui, ó. Aqui. Ó. Diz o seguinte, ó. Depois eu volto lá para a gente ver o restante. A figura abaixo mostra um mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 metros. Qualquer semelhança com o aplicativo Waze ou com Uber, a gente vai explicar por quê. Você caminha pelas ruas a partir da sua casa, da esquina A, até a casa de sua avó, na esquina B. Dali, segue até sua escola, situada na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são, respectivamente. Então, pessoal,
Então, quando ele quer a menor distância que você caminha até chegar, você vai andar pela rua, você não vai sair cortando o caminho, né? Você não mora em Brasília, que os prédios não tem muro, que você consegue cortar o caminho atravessando a quadra. Não, aqui a gente tem que atravessar seguindo a calçada. Então, saindo de A para B, como ele quer a menor distância, eu posso fazer o seguinte, deixa eu botar uma cateixa aqui, né? Eu vou sair daqui, eu posso seguir esse caminho aqui, ó. E para cá. Né? Eu posso também aqui e para cá. Concorda comigo? Também eu posso vir assim, né? E aí você vai ver qual é o menor caminho que você vai ter para chegar lá. Vamos lá começar. Então, ó, eu andei como cada quadradinho são 100 metros, então eu andei 1, 2, 3, 4. Depois eu andei 1, 2, 3. Depois eu andei 1, 2. Depois eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância que eu andei até chegar no ponto B foi quanto? Foi 400, mais 300, mais 200, mais 500. Então, aqui eu vou ter quanto? 500 com 300, 800. 800 com 200, 1.000. 1.000 com mais 400, eu vou ter 1.400 metros. Então, meu deslocamento, que eu vou chamar de deslocamento escalar, por que eu chamo de escalar? Porque ele considera a trajetória descrita, que também às vezes é chamada de distância percorrida. Não é a mesma coisa, mas geralmente é distância percorrida. Tá bom? Então, eu dei 400 para o norte, 300 para o leste, 200 para o norte e mais 500 para o leste. Agora, na letra B, ele quer saber qual é a distância de A até C, sem levar em consideração o caminho. Ou seja, eu vou ligar A a C. Então, exatamente, o deslocamento vetorial, ele não leva em consideração o caminho percorrido. E sim o quê? O ponto de partida e o ponto de chegada. Tá certo? Então, o meu deslocamento aqui, o meu vetor D, é exatamente o vetor que liga o ponto de partida até o ponto de chegada. Então, se você perceber isso aqui, ó, aqui eu tenho uma formação de um triângulo. Onde este cateto vale quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cada quadradinho vale 100, eu tenho 600 metros. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria 800 metros. E aí eu nada mais é que o meu deslocamento vetorial, neste caso aqui, é exatamente a hipotenusa do triângulo. 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 10 elevado à sexta, que vai ser igual a 1.000 metros. É a minha distância. Então, vê só. Então, a distância entre a minha casa e a escola é de 1.000 metros. Mas, para que eu consiga chegar até a escola, pelo menor caminho, eu vou gastar 1.400 metros. Lembrando que eu preciso passar pela casa da minha avó. Porque eu podia seguir aqui direto. Ó. Eu podia andar 800, depois mais 600,
também dá 1.400. Mas eu não passei pela casa da minha avó. Então, graficamente, não seria a resposta da questão. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, volta lá. Daqui a pouco a gente volta para ver mais. Professor, Oi, Natan. só uma dúvida lá na resposta, quando você fala da raiz de 10 elevado à sexta. No 600 elevado ao quadrado, como que você chega nesse Vamos lá. raiz? Isso aqui que eu estou falando, a gente chama de notação científica. Vamos lá fazer isso. Uhum. Então, o que acontece? 600 é a mesma coisa de 6 vezes 100, que, por sua vez, é 6 vezes 10 ao quadrado, elevado ao quadrado. Certo. Então, que seria 36 vezes 10 elevado à quarta. Que seria 2 vezes 2. Uhum. 800, pelo mesmo raciocínio, seria 8 vezes 10 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado seria 64 vezes 10 elevado à quarta. Então, ó, 36 mais 64 vezes 10 à quarta seria igual a quanto? Seria 100 vezes 10 elevado à quarta. 100 é 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quarta vai ser 2 mais 6. 10 elevado à sexta. Quando você extrair a raiz quadrada, aqui, ó, tem um 2. Então, esse 6 aqui vai embora com 2. É só dividir. Ficaria 10 elevado à terceira. Porque seria 6 dividido por 2, para extrair da raiz. Então, 10 elevado à terceira metros é exatamente 1.000 metros. Entendi. Beleza? Então, isso aqui, ó, notação científica. O que é isso? Notação científica é que a recomendação é que toda resposta científica seja dada nessa forma. N vezes 10 elevado a x. Onde N é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Por isso que eu coloquei, ó, 6 vezes 10 ao quadrado. E x, que é o expoente, é um número inteiro. Então, notação científica, ó, nada mais do que isso aqui. É uma forma de representar os números, a orientação mundial, tá? Então, por acaso, se eu fosse muito cri-cri, se o aluno chegasse na resposta e colocasse 700 e o outro colocasse 7 vezes 10 ao quadrado, esse cara aqui ganharia uma pontuação maior. Certo? Mas não é o caso. Mas é como se fosse isso, tá? Esse aqui, ele representou a resposta em notação científica. Este aqui, não. Então, é como se esse cara aqui, ele ganhasse um pouquinho a mais, mas não vem ao caso. O famoso Sistema Internacional, né, o SI, ele existe. Deixa eu apagar aqui, deu uma duplicada. Sistema Internacional de Unidades, esse é para criar uma padronização. Uma padronização. Para que quando você tenha um artigo publicado, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consiga interpretar. Claro que o nosso sistema aqui é um sistema MKS.
Aqui é dado em metro. Aqui é dado em quilograma. E é dado em segundo. Você pode ter lugar que, em vez de colocar metro, ou é jarda, Inglaterra, ou é pé, Estados Unidos, alguma coisa assim, ele muda pé, Inglaterra e jarda lá nos Estados Unidos, ou polegada, a massa, o cara bota em libra, certo? A gente usa em quilo, então, ou seja, são adaptações regionais, mas no sistema internacional é o sistema MKS. Eu parei aqui. Não, aqui não. Aqui. O próximo tópico é o produto de um número real por um vetor. Gente, esse é o mais fácil que tem. Porque a gente acabou de ver que um vetor, ele tem módulo, ele tem direção e tem sentido. Quando você multiplica por um número real, ele não altera a direção. Ele altera o módulo ou o sentido. Por exemplo, se eu tenho um vetor A e multiplicar o vetor A pelo número menos 2, o que é que eu vou obter? Eu vou obter um vetor que é o dobro de A, mas como ele é negativo, ele está apontando no sentido contrário. Se o vetor A era apontando para a direita, o menos 2A, ele vai apontar para a esquerda. Eu alterei o módulo e alterei o sentido. A direção permanece sempre a mesma. Se eu multiplicar por 3A, se eu multiplicar por 3A, eu vou, como ele é positivo, eu mantenho o sentido original do vetor, mas, como eu multipliquei por 3, eu vou aumentar o vetor A 3 vezes. Aqui tem A. A mais A mais A, ó. Não está no mesmo sentido os 3 vetores? A mais A mais A, a gente acabou de ver que é só somar algebricamente. Então, ficaria A mais A mais A, 3A. E aqui é um caso particular, né? Se eu multiplico ele por menos 1, é que a gente chama de vetor simétrico. Vetor simétrico. O que é um vetor simétrico? É aquele vetor que tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção. Quem já viu, quem dá a direção é o ângulo entre a reta suporte e o ângulo horizontal, mas tem sentido contrário. Então, o vetor simétrico você não altera o módulo, não altera a direção, altera apenas o sentido. Altera apenas o sinal. Então, o produto de um vetor A por um número real N é um vetor de mesma direção que A, com o mesmo sentido de A, se N for positivo, e sentido oposto se N for negativo. E seu módulo é igual a quem? A N vezes A. Então, está percebendo que a direção, ela não altera. Com produto escalar, não altera. Com produto vetorial, altera. Mas produto escalar não altera a direção do vetor. Tá certo? Então, o sinal negativo associado a um vetor representa a inversão do sentido deste vetor. Tá? Então, se eu tenho um vetor que eu multiplico por n igual a menos 1, eu estou calculando um vetor simétrico. Subtração de vetores. Aí, gente, é o seguinte. Eu já tive muita dor de cabeça por conta de subtração. Então, a maneira mais fácil de entender subtração é responder como se fosse uma soma. Poxa, pessoal, como é que pode isso? Vamos lá. Eu quero calcular o vetor A menos B.
Então, se você representar A mais menos B, não posso representar isso? Eu não posso representar o vetor diferença. É o vetor A menos o vetor B, só que eu posso somar com simétrico. E aí você vai usar o mesmo processo, por exemplo, um processo gráfico. Desenha o vetor A. E agora, você vai colocar na extremidade A quem? O vetor B. Mas não vai ser B, vai ser o simétrico de B. O que é um vetor simétrico? Ele tem mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. Então, se o meu vetor B aponta para a direita, eu vou desenhar ele apontando para a esquerda. E o que é que eu faço agora? Eu vou ligar o ponto de partida, ou melhor, a origem do vetor A, à extremidade do vetor B. A regra é a mesma. Para não decorar outra fórmula, eu acabei de colocar o quê? Desenha o vetor A e na extremidade A, desenha o simétrico de B. Que é o quê? É um vetor de mesmo tamanho, de mesma direção, só que em vez de desenhar para a direita, ele está para a esquerda. Ah, pessoal, e no método do analítico, como é que eu faço? A mesma coisa. Desenho os dois vetores a partir do mesmo ponto, olha lá, do mesmo ponto, A e B. E aí, da extremidade de A, traço uma paralela a B, de B, uma paralela a A. Aonde acontecer a interseção, você aplica o nosso vetor diferença. A diferença aqui, gente, que a gente vai entender agora, lembra da lei dos cossenos? Esse ângulo aqui, que dá daqui, ó. Esse ângulo θ está aqui, ó. E o ângulo entre os vetores é esse ângulo todo aqui, que é nada mais do que 180 menos θ. Então, este cosseno aqui, como é maior do que 90 graus, né? É maior que 90, o cosseno ele vai ser negativo. Por isso que a fórmula fica menos. Porque eu estou usando o cosseno de θ. Eu estou usando esse ângulo aqui, ó. Mas, na verdade, é menos esse cosseno aqui. Porque, ó, o cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Então, por isso que a fórmula fica... Não precisa se preocupar com isso, porque não é vetor diferença, é menos. Que também continua sendo a lei dos cossenos, só que você está usando o ângulo agudo e não o ângulo obtusângulo, tá certo? Porque se você fosse usar o ângulo aqui, 180 menos θ, aí você colocaria mais aqui, porque eu sei que aquele valor vai ser negativo. Beleza? Aí, ó. Vou fazer isso aqui para parar 5 minutinhos para a gente voltar para o exercício. Decomposição de vetores. Todo vetor plano ele pode ser representado por dois outros vetores quando fazemos sua decomposição nos eixos cartesianos x e y. Então, quando a gente for analisar lançamento de projéteis, você vai ter uma componente no eixo x e uma componente no eixo x. Por isso que eu preciso fazer isso, para poder liberar a frente. Então, vê só. Então, aqui você tem um vetor A. Né? O vetor A, ele está representado, né? Nesta posição aqui. Ele tem uma coordenada, né? X e Y. Uma coordenada X e Y. Você pode até calcular isso usando analítica aí, mas não vem o caso, tá? Não vamos complicar o que já não é tão simples. Então, isso aqui você vê isso muito em álgebra linear. Você calcula um bocado de coisa para chegar a canto nenhum. A ideia é essa, tá certo? Então, o que acontece? Ó? Eu tenho as minhas projeções. A projeção do vetor A no eixo X, que eu vou chamar de AX. Componente do vetor A na direção X.
E AY é a componente do vetor A na direção X. É como se você pegasse uma lanterna e projetasse uma sombra nessa direção aqui, ó. Então, haveria uma região aqui do espaço que não receberia luz, que seria a nossa sombra. A mesma coisa eu posso fazer na vertical. Então, quando a minha projeção é no eixo Y, eu chamo de componente vertical. Quando a minha projeção ela é projetada, a sombra é projetada no eixo X, eu chamo de componente no eixo X, ou na direção X. Mas perceba que eu tenho um triângulo aqui, ó. Onde, para cá, eu tenho VX e para cá eu teria VY. No caso, não seria nem V, né? Seria A, né? Que eu não estou chamando V, estou chamando de A por enquanto. Teria AX e AY. Então, está vendo que o meu vetor A ele é igual ao vetor X mais o vetor Y. Isto aqui, ó, é o meu vetor soma. Né? Isto mais isso é igual a isso, não concorda comigo? Só que este caso aqui, o ângulo entre eles é de quanto? De 90 graus. Ou seja, A ao quadrado igual a AX ao quadrado mais AY elevado ao quadrado. Pitágoras. Analisando apenas o triângulo retângulo. Aqui eu tenho a visão vetorial e aqui eu tenho a visão algébrica. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um cara que andou 4 metros para cá e andou 3 metros para cá, escalarmente falando, ele andou quanto? O meu ΔS igual a 3 mais 4 igual a 7 metros. Vetorialmente falando, eu não considero a trajetória, eu considero apenas o quê? O ponto de partida e o ponto de chegada, que é a nossa hipotenusa. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25 vai ser igual a 5. Então, meu ΔS vetorial igual a 5 metros. Então, perceba que a gente viu na primeira aula que o meu deslocamento vetorial sempre é menor ou igual ao meu deslocamento escalar. No máximo, vai ser igual quando estão no mesmo sentido. Vai ser o único caso que vai ser igual. Beleza? Então, o que é que eu tenho? Aí, podemos definir vetores unitários e JK também, que são chamados de versores, que é exatamente a representação dos eixos cartesianos. Cartesiano, eu tenho, ó, versor I, versor J e versor K. E JK. Tá? Que é nada mais o quê? É isso aqui, a componente no vetor eixo X, a componente no eixo Y. Se eu tivesse outra parcela, seria no eixo Z. Aqui seria X, aqui seria Y, e aqui seria o Z. Onde, pessoal, se você for analisar aqui esse triângulo aqui, deixa eu apagar aqui que ficou poluído. Esse triângulo aqui, ó, seno de θ, lembra que seno que é? Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de θ é o cateto oposto sobre... Opa! Cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente de θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, quem é meu cateto oposto a θ? Vai ser igual a Y.
Quem é a minha hipotenusa? A. Então, daqui você tira que AY é A sen de θ. Já o cosseno de θ é igual a AX sobre AX A cosseno de θ. Tá aqui. E, como o ângulo entre eles é 90 graus, aplicando Pitágoras, quem pode chamar de AR, né? AR aqui, que é o resultante, é o quadrado das somas. Né? A soma dos quadrados, na verdade, AX ao quadrado mais AY elevado ao quadrado. Beleza? Gente, vou parar somente 5 minutos para trocar meu copo d'água aqui. A gente volta de 8h25, tá? Para fazer exercício. Tá, professor? Ok, professor. Tela. Oi? Se puder deixar nesse slide aí, por favor. Não, vou mexer não.
Voltei. Vamos lá? Beleza, Poli. Vamos lá, então. Seguinte, vamos lá. Então, a partir disso aqui, vamos fazer questão. Essa aqui a gente já fez. Agora a próxima. Sabe-se que a distância entre as margens paralelas de um rio é de 100 metros e que a velocidade da correnteza de 6 metros é constante com direção paralela às margens. Um barco parte do ponto X da margem A com velocidade constante de 8, com direção perpendicular às margens do rio. A que distância do ponto X o barco atinge a margem B? Então, olha só. Então, o cara vai sair da margem A em direção à margem B. E a questão fala que a velocidade da correnteza, eu vou adotar que seja para a direita. E o barco vai andar na direção perpendicular. Logicamente, o barco vai sofrer ação de duas velocidades. Uma velocidade do motor do barco, que vai estar apontando ela para a direita, para frente, e a outra da correnteza, que eu vou adotar, que vai puxar ele para a direita. Então, na verdade, o barco ele vai ter um movimento resultante, porque está sofrendo ação de duas velocidades. Então, na verdade, o barco ele está andando em linha reta e está aprumado para frente, mas está andando, ó, nessa direção. Tá? Acontece muito quando a gente vai nadar no mar, né? Vai nadar no mar, por conta da correnteza, você acha que está andando em linha reta, então aquele pessoal que fecha o olho, né? E começa a nadar achando que está em linha reta, quando ele abrir o olho, está na direção totalmente afastada do que ele estava pretendendo chegar, por conta dessa componente da ação da correnteza. Então, lá, então ele quer saber a distância do ponto X. Ele quer saber que distância é essa aqui que ele vai andar. Então, pessoal, então o que eu tenho aqui é o seguinte, a questão fala que ele vai gastar 8 segundos, deixa eu voltar aqui no enunciado, leva, cadê? Desculpa, a velocidade de 8, 6 e a distância é 100. Então, vamos lá. O que acontece? O tempo vai ser igual à distância pela velocidade. Então, o que a gente tem que notar é o seguinte, sempre, pessoal, sempre, deslocamento tem que estar na mesma direção da velocidade. Por exemplo, se meu deslocamento ele é vertical, eu tenho que usar a minha velocidade vertical, porque na verdade eu tenho aqui, ó, eu tenho uma velocidade para cá que vale 8, e tenho uma velocidade para cá que vale 6. Então, se eu estou trabalhando com o meu deslocamento vertical, eu tenho que usar esta velocidade. Por isso, eu estou colocando 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 vai dar 12,5 segundos. Ou seja, eu vou levar 12,5 segundos para chegar do outro lado. Só que eu não vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar neste ponto aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Então, meu deslocamento agora aqui, ó, horizontal, aqui eu já sei que é 100. Na horizontal, eu vou usar o quê? Se a minha distância horizontal, eu vou usar a velocidade horizontal. Então, vai ser 6 vezes o tempo. O tempo eu calculei aqui, o tempo é o mesmo.
O tempo que ele leva para percorrer 100 metros na área vertical é o mesmo tempo que o barco percorre na horizontal, essa distância. Então, 6 vezes 12,5 vai dar 75 metros. Aqui, ó. 75 metros e aqui 100 metros. Ele quer que você calcule a distância D. Se você perceber, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Se você aplicar Pitágoras, D ao quadrado igual a L ao quadrado mais delta S ao quadrado. L ao quadrado é 100 ao quadrado, que é 1, 2, 3, 4 zeros, mais 75 ao quadrado, 5.625. Somando isso, vai dar 15.625. Extraindo a raiz quadrada, para encontrar que a distância percorrida é de 125 metros. Ou seja, se não tivesse a correnteza, ele andaria apenas 100 metros. Por conta da correnteza, ele vai percorrer uma distância de 125 metros. Ok? Professor, Pode perguntar, Matheus. só não entendi muito bem aquela parte ali do 100, essa parte ali, até a raiz ali, quando chegou no D ao quadrado. Esse delta T pro delta S aí. Essa Aqui? viradinha aí. Aqui ou aqui? Delta T é normal, entendi. O delta S, essa interface aqui entre o delta T e o delta S. Essa aqui? Sim. Porque, vê só, no eixo, isso é bom entender, porque isso aqui vai ser a base para fazer as questões de lançamento oblíquo. No eixo X, eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de Vx igual a 6 metros por segundo. No eixo Y, eu vou ter uma velocidade de Vy de quanto? De 8 metros por segundo. Só que esses dois trechos, esses dois movimentos têm alguma coisa em comum, ou seja, o ΔT no eixo X é o mesmo tempo no eixo Y. Por quê? Porque só tem um barco. Né? O barco, ele não vai chegar primeiro aqui do que a distância, ele tem que chegar nesse ponto aqui. Então, ele vai percorrer 100 metros na vertical, no eixo Y, enquanto ele percorre 75 na horizontal. Então, como é que eu calculo a distância horizontal? É só pegar x é igual a Vx vezes o tempo. O tempo que eu calculei que é 12,5, então é só pegar 6 vezes o tempo. Aí você vai encontrar 75. Então, aí depois é que eu faço o meu aplicador de Pitágoras, né? Ou então, vamos fazer o seguinte, ó. 6 e 8 não é 90 graus? Você pode calcular aqui, ó, a resultante aqui, ó. VR igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Seria, VR seria a raiz quadrada de 100. Seria igual a 10 metros por segundo. Aquela história. Distância vertical, velocidade vertical. Distância horizontal, velocidade horizontal. Distância inclinada, velocidade inclinada. Qual é o tempo? 12,5. Então, delta S igual a 10 vezes 12,5, ó. Dá a mesma coisa. Oxe. Não entendi nada agora. Hã? Deu uma viajada agora. Então, deixa eu apagar aqui, porque isso aqui é importante. Ó. Apagar essa parte aqui. Vou desenhar aqui de lado. Aqui eu tenho, ó, para cá,
8. E para cá, eu tenho 6. Certo. Se você calcular o vetor, sempre a velocidade, ó, eu anotei aqui, ó, a velocidade e o deslocamento tem que estar na mesma direção. Se eu estou no eixo X, eu trabalho com Vx. Se eu estou no eixo Y, eu trabalho com Vy. Só que nesse caso aqui, ó, a minha eu estou na direção D. Na direção D, ó, eu estou aqui, ó. Aqui é o meu vetor resultante, que é Pitágoras, né? Olha o triângulo aqui, ó. Então, aplicando Pitágoras, VR ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, a gente calculou que VR vai ser igual a raiz de 100, que vai ser igual a 10. Então, ó, deslocamento, ó, tá vendo que o deslocamento está na mesma direção de VR? Sim. Então, quem é D, D vai ser igual a VR 10, e o tempo é o mesmo. O tempo sempre é o mesmo, porque o tempo não mudou. 12,5, porque o tempo é chegar do outro lado. Então, distância D igual a 125 metros. Você pode fazer de qualquer jeito aí, ó. Independente se eu vou fazer esse tempo numa reta ou um pouco mais inclinado, vai ser O 12,5. tempo é o mesmo, o tempo é o mesmo. Porque o tempo é para você chegar do outro lado. Se vai chegar no ponto A ou vai chegar no ponto C, pouco importa, mas gastou 12,5 segundos. Entendi. Entendi, professor. Obrigado. Nada, velho. Questão 3. É o seguinte, questão que a gente vai trabalhar agora com decomposição de vetores. E o seguinte. Acho que tem essa, mais 2 de vetores, exatamente. Vamos lá. Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com a força F. É o dedinho. O dedinho, empurrando com o dedinho assim o prato, ó. Com a força F de modo igual a 5 newtons, na direção e sentidos indicados na figura. Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 quilos seja medida por essa balança como se tivesse massa de... Vamos lá. Então, vamos desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho aqui o eixo cartesiano aqui, ó. Eixo X. Veja que eu faço decomposição, tá vendo? Ó? Fx e Fy. Se eu tivesse aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui maior. Aqui, ó. X. Eixo Y. Beleza? Tem o peso que aponta para baixo, tá certo? O peso é a força com que a Terra, através do campo gravitacional, você lembra que a aula passada, eu tenho forças de contato e forças que interagem à distância. A força gravitacional é uma força que não precisa de contato. E aqui, ó, devido ao contato do prato com a balança, vai ter a nossa normal. Então, a normal aqui, gente, é exatamente o valor que fica registrado na balança. Então, tá vendo que se você for olhar o eixo vertical, você tem a normal, né? A normal vai ser igual a quem? Vai ser igual a Fy mais o peso. O peso aqui é o peso real. Mais uma componente devido ao quê? Devido à força que ele está aplicando. Então, isso aqui, ó, é o peso aparente. Peso aparente. É o peso que está registrado na balança. Ele vai ser, a normal vai ser maior do que o peso, ó. Você vai pagar mais e vai levar menos por conta dessa força. Efeito Laís e Poliana, né?
namorado, marido sem alça, né? Você vai na farmácia, sobe na balança e o miserável vai lá e bota o pé atrás na balança, só para ver a sua cara de desespero, né? É exatamente isso. É o pezinho que ele bota lá atrás, ó. É exatamente o quê? O peso, a força que vai... A massa que fica registrada lá na balança é maior do que realmente o seu peso próprio, tá bom? Então, lá, então, aqui que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, se você for olhar, que a minha normal vai ser igual ao peso, que é mg. Anota aí, ó. Peso igual a mg. Semana que vem eu falo mais sobre isso. E aqui, se você analisar, fx, ó, seno de 37 é o cateto oposto, fy, sobre a hipotenusa, que é f. Então, daqui eu tiro que fy é igual a f vezes seno de 37. Tá aqui, ó. Isso aqui é exatamente fy. Então, substituindo, a norma vai ser igual. Ele fala que o prato é 1,5 kg, o monstro botou 1,5 kg de comida, vezes a força que ele aplicou. Não coloquei os dados aqui, mas vamos pegar aqui, ó. A força que ele aplicou foi uma força de 5 newtons. Cinco vezes o 137 é 0,6. Isso aqui deve ser dado na questão. Dados 137 igual a 0,6. E aí, ó, 1,5 vezes 10 dá 15. 5 vezes 0,8, 0,6 dá 3. 15 mais 3 é igual a 18 newtons. Só que 18 newtons é o peso correspondente a uma massa de 1,8. É só dividir por 10. Né? Ou seja, você pesou, você colocou no prato 1,5 kg e vai pagar por 1,8 kg. Você está sendo lesado por 300 gramas. Está pagando e não está levando. Tá? Então, veja que só esse dedinho que ele colocou ali. Oi, Laís. Professor, por que os f vezes o seno de 37 é igual a 15 mais 3? O seno. Onde o senhor colocou a normal é igual a mg mais f vezes seno de 37. Por que esse resultado? Ó, mg tá aqui, ó. E isso aqui é isso aqui. Por que é a soma? Tu tá perguntando, né? Porque os dois estão apontando para baixo. E a normal está apontando para cima. Então, se a força resultante é igual a 0, a normal vai ser igual ao peso mais Fy. O que apontar para cima tem que ser igual ao que apontar para baixo. Então, tem uma força que aponta para cima, N, ela tem que ser igual a quem aponta para baixo, o peso e Fy. Porque senão o prato afunda a balança ou o prato voa da balança. Ele tem que ficar em repouso sobre a balança. Então, se ele está em repouso, a resultante é igual a 0. Ok. Era isso? Era. Professor, Foi igual. para pegar essa tabela de seno, para saber quanto que é 37 graus, quanto que vale, dá para pegar isso pela internet, essa tabela? Olha, se você tiver a calculadora, a própria calculadora já dá, não precisa nem se preocupar. Mas geralmente vem na questão, não é isso, professor? Também tem isso também. Mas assim,
quando você tem calculadora, não precisa nem bota lá seno de 37 da resposta. Tá? É verdade, professor. É verdade. Tem essa vantagem aí. Tá? Agora, quando, viu, Juan? Quando a prova ela não é permitida o uso de calculadora científica, aí sim, a questão tem que dar, porque ninguém vai cobrar que o aluno decore a tabela trigonométrica. Tá? Agora, de 30, 45, 60, o cara tem que saber. 1/2, raiz de 3/2, e aí tem que saber. Beleza? Na nossa próxima aula, vai ser só exercício. Tá certo? Então, você já vai resolver aqui uns 20 exercícios aí, para a gente ir usar o que já aprendeu de lei de Newton, de vetor, por aí vai. Olha, questão 4, é o seguinte. Grandezas vetoriais são frequentemente expressas em termos de vetores unitários, olha lá, que são os que não possuem dimensão, mas têm módulo igual a mais um, e são utilizados para especificar uma determinada direção e sentido. É o x, y, z. Considerando os três vetores, ou seja, V1, ó, eu posso repetir a vetoração. V1 é igual a 2i mais 4j. V2 menos 3i menos 4j. E V3 é quem? I mais J. Então, ele quer que você calcule quem? Quanto vale 2V1 menos V2 mais V3? Gente, essa questão é bem simples, apesar que aparentemente parece mais complexa, mas ela é mais fácil. Por quê? Ora, o que eu quero responder é 2V1 menos V2. Então, vamos calcular quanto é que vale 2V1. Essa veja que estou multiplicando um vetor por um número, um escalar. Então, é só multiplicar. Ó. Isso aqui vai ser igual a quem? A 2 vezes. Quem é V1? Aqui, ó. Isso aqui, ó, é o meu V1. 2 vezes 2i mais 4i. Menos. Aí o menos aqui da expressão. Ó. Isso aqui é essa forma aqui, ó. V igual a 2 V1 menos V2 mais V3. Ó. Estou só jogando. Menos aqui na frente, aqui vale V2, aqui vale V1, mais aqui vale V3. O que é que eu faço agora? Vou eliminar esses parênteses aqui. Eu ficaria 4i mais 8j. Agora, o sinal de menos aqui, ó, menos com menos fica mais. Então, ficaria mais 3i mais 4j. Aqui não altera. Mais i mais j. E agora você vai somar. Tudo que tiver i, soma. 4i, 3i e i. Então, fica quanto? 4i mais 3i mais i vai dar 8i. 8j, 4j mais j. 8j mais 4j, 12. Com mais 1, que está aqui na frente, 13j. Como é que eu faço para calcular o vetor? Ó, é só aplicar Pitágoras agora. V ao quadrado é igual a VI mais VJ ao quadrado. Então, ficaria 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 64. 3 ao quadrado, se eu não me engano, é 169. Então, somando essas duas, eu encontro que é a raiz quadrada de 233, a aproximadamente 15,3 metros por segundo. A minha resposta. Certo, pessoal? Essa questão é típica de prova de física mecânica. A primeira prova de física sempre aparece uma questão dessa.
A diferença é que, em vez de apenas ser 2i de 4j, vai ter uma parcelinha de quê? De K. Mas é a mesma coisa, faz a mesma coisa. Beleza? Beleza. Então é só pegar I, soma com I, J, soma ou subtrai com J, e K com K, cada um no seu quadrado. I com I, por quê? Você está calculando tudo, toda vez que você trabalhar com I, você está trabalhando no eixo X. Quando você trabalhar com J, você está trabalhando no eixo Y. E se você trabalhar com K, vai ser no eixo Z. Então, se por acaso é 4i mais 8i, ou 4i mais 3i, é que eles estão no mesmo sentido. Por mesmo sentido quer dizer mesmo sentido. Mesmo sinal quer dizer mesmo sentido, θ igual a zero. Falei isso. O vetor soma é a soma algébrica. É isso que eu estou fazendo. Tá? Essa parte aí. Vou fazer mais essa aí. Diz o seguinte. Problemas de construção de pontes, utilização de guindastes e dimensionamento de vigas envolve a grandeza força, que é representada através de grandezas vetoriais. Considerando-se as três forças F1, aí o cara desenhou F1 é igual a 0,2i mais 0,7j. F2 menos 0,1i menos 0,15j. E F3 igual a 0,30i menos 0,25j. Atua numa partícula de massa de 200 gramas, é correto afirmar que a intensidade da aceleração, lembra? Força resultante igual a MA, aula semana passada. Eu quero calcular o A. A questão falou que a massa vale 200 gramas. Então, você precisa calcular quem primeiro? A força resultante. A minha força resultante vai ser igual ao vetor soma do vetor da força 1 mais da força 2 mais da força 3. O que você faz? Soma I com I, J com J, e depois calcula a hipotenusa. Vamos lá, então. As três forças, F1, F2, F3, a massa 200 gramas, que corresponde a 0,2 quilos. Vamos lá. Então, a minha força resultante é a resultante no eixo Y, mais a resultante no eixo J. Então, vamos lá. Então, para calcular o meu vetor resultante. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que meu FRI vai ser igual a quem? A 0,20 menos 0,1 mais 0,3. Isso aqui vai ser igual a 0,4. Já o meu somatório no J vai ser igual a quem? 0,70 menos, ao menos aqui, 0,15 menos 0,25. 0,15 menos 0,45 vai dar 0,40. 0,70 menos 0,40 é igual a 0,3. Aplicando Pitágoras, FR ao quadrado igual a 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. Vai dar raiz de 0,25 igual a 0,5. Só que eu não quero a força, eu quero o A. Então, lembra que força é igual a MA. Então, a força é igual a 0,5. A força igual a 0,5.
e a massa 0,2. Então, desculpa, a massa é igual a 0,2. Então, o Azinho vai ser igual a quem? Força sobre massa. Então, força 0,5, massa 0,2. Dividir por 0,2, galera, é multiplicar por 5. 5 vezes 0,5 é a metade. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu diria que essa questãozinha, a última questão da aula de hoje, é quase certa aparecer na prova de vocês. Tá? Porque ela envolve versores, envolve vetor e envolve lei de Newton. Tá? Então, essa questãozinha, gente, sempre aparece nas provas de mecânica, de física mecânica, principalmente na primeira prova. Tá? Beleza? Dúvidas? Afinal é quando, professor? Vou nem te responder, Juan. Vou nem te responder, mala. Certo? Façam as atividades, assistam as aulas, principalmente semana que vem, a gente vai responder pelo menos as 15 questões. Então, você vai ter 15 modelos de questão para quebrar a cabeça nas listas de exercício. Fala, Poli. Ô, professor, nessa a lista o senhor pode botar antes lá no portal para que a gente possa imprimir para ir acompanhando? Posso. É melhor A lista pra de a próxima. Sim, a da. Não, mas sempre eu coloco. Tá? Mas eu devo colocar na quarta-feira, tá? Pronto, tá certo. Tá? Não garanto mais porque tem esse feriado de 7 de setembro, não sei como é que vai ser a minha logística. Tá bom? Lembrando, o pessoal de PPI, amanhã é a galera do TCC, 2, 3. PPI é só na semana que vem, tá? Então, acho que tem que avisar somente a Edson, certo? E a Lúcio, acho. Não, Lúcio amanhã Lúcio tem Lúcio e Sérgio. São os dois que vão ter aula amanhã. A galera de PPI tá de folga, tá? Beleza? Vou parar a gravação para poder liberar o quanto antes o link para vocês.